Dando continuidade ao estudo da nossa quarta espécie tributária, que são os empréstimos compulsórios, nós já sabemos que, de acordo com o artigo 148 da Constituição, compete exclusivamente à União instituí-los, mediante lei complementar e, por dois motivos: despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, e investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, e já chamamos a atenção que isso são motivos para instituição. Não é fato gerador, não é. É motivo para instituição dos empréstimos compulsórios. Muito bem, mas existem alguns detalhes ainda importantes sobre essa espécie tributária. Para que a gente comente esses detalhes, há necessidade de eu antecipar um pouquinho um detalhe que nós vamos estudar lá na frente, muito importante, dois princípios muito importantes das limitações à competência tributária, que são os princípios da anterioridade e da noventena. Vamos explicar por alto, uma vez que vamos estudar com todos os detalhes, com as exceções lá na frente. O que é o princípio da anterioridade? O princípio da anterioridade determina que o tributo só pode ser cobrado no exercício seguinte ao da publicação da lei que os houver instituído ou aumentado. Este é o princípio da anterioridade, tem exceções, nós vamos conhecer isso tudo. Mas por que eu estou antecipando esse conceito? Porque nós precisamos concluir um detalhe com relação aos empréstimos compulsórios. Mas antes, acabei de dizer que o princípio da anterioridade determina que o tributo só pode ser cobrado no exercício seguinte ao da publicação da lei que os houver instituído ou aumentado. Mas se porventura a lei tivesse sido publicada dia 31 de dezembro, nesta hipótese, pelo princípio da anterioridade, eu já poderia cobrar no dia seguinte, já é exercício seguinte. Para evitar essa distorção, a emenda constitucional 42 criou o princípio da noventena, determinando, preste atenção, que, além de ter que esperar o exercício seguinte, terão que ter transcorrido 90 dias da data da publicação da lei, de tal modo que depois da emenda constitucional 42, com o princípio da noventena, se a lei foi publicada dia 31 de dezembro, eu não posso cobrar dia 1º de janeiro, eu tenho que esperar 90 dias transcorridos da data da publicação da lei. Então, cuidado, o princípio da noventena faz duas exigências: que já esteja no exercício seguinte ao da publicação e que tenham transcorrido os 90 dias da data da publicação. Esse é o princípio da noventena. Também com exceções que nós vamos conhecer mais tarde. Mas por que é que você, Borba, está falando sobre isso agora, se a gente vai estudar mais tarde com detalhes? Porque nós precisamos saber se os empréstimos compulsórios obedecem ou não a estes dois princípios, a anterioridade e a noventena. A resposta é sim e não. Ora, mas é óbvio, qual dos dois motivos não dá para esperar o exercício seguinte? Tem que ser cobrado imediatamente. É lógico que despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência. Neste caso, não há necessidade de esperar o exercício seguinte, e nem 90 dias. Agora, se o motivo foi investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, aí sim tem que obedecer tanto a anterioridade quanto a noventena, embora seja caráter urgente e relevante interesse nacional. Certo? Vamos montar essas informações todas no quadro? Vamos lá. Quem é que pode instituí-los? A União, a União, a União, mediante lei complementar.
complementar. É a União, mediante lei complementar. Quais os motivos? Não são fatos geradores, são motivos. Despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, e investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, sendo que o primeiro motivo não obedece nem à anterioridade nem à noventena, ou seja, não tem que esperar o exercício seguinte ao da publicação da lei que os houver instituído ou aumentado e não tem que esperar 90 dias. Agora, se for investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, obedece tanto à anterioridade quanto à noventena. E um detalhe fundamental que nós já sabemos, os recursos terão que ser aplicados nos motivos que geraram a sua imposição. De tal modo que, se nós reduzirmos esse nosso quadrinho, nós chegamos a essa conclusão final de que é a União que pode instituí-los, é mediante lei complementar, os dois motivos: despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública e guerra externa ou sua iminência, que não obedece nem à anterioridade nem à noventena, e investimento público de caráter urgente, relevante e interesse nacional, que obedece aos dois princípios, e os recursos têm que ser aplicados nos motivos da sua instituição, da sua criação. Estes são os detalhes importantíssimos a respeito dos empréstimos compulsórios. Esta importante espécie tributária prevista no artigo 148 da nossa Constituição Federal. Muito importante aqui chamar a atenção que, embora os empréstimos compulsórios tenham esse caráter de restituibilidade, o governo tem que restituir, embora o Brasil já tenha instituído 14 empréstimos compulsórios e nunca devolvido um sequer, embora tenha essa característica de restituibilidade, são considerados, sem dúvida nenhuma, pela doutrina, pela jurisprudência do STF, como espécie tributária, a nossa quarta espécie tributária. Os tributos podem ser instituídos por lei complementar, lei ordinária, lei delegada ou medida provisória. Mas quatro tributos só podem ser instituídos por lei complementar. Você vai conhecer quais são, mas vai ficar curioso, porque por enquanto você só conhece um. Curioso ou curiosa? São os empréstimos compulsórios. É a primeira dos quatro tributos que só podem ser instituídos por lei complementar. Não há outra alternativa a não ser a instituição por lei complementar pela União e pelos motivos que nós conhecemos, lembrando sempre que o fato gerador, quem vai determinar é a lei complementar que o instituir. Ela é que vai determinar qual é o fato gerador. O que a Constituição nos traz são motivos para a instituição destes empréstimos compulsórios. Legal? Muito bem. E agora nós vamos conhecer a nossa última espécie tributária, que são as contribuições parafiscais ou especiais. Isso, contribuições parafiscais ou especiais que representam muito na arrecadação. Só para você ter uma ideia, a contribuição, a COFINS, ela só a arrecadação da COFINS é maior do que a arrecadação do imposto de renda pessoa física e jurídica juntos. Para você ter uma ideia de como representam essas contribuições parafiscais ou especiais, como representam dentro da arrecadação da Receita Federal, até da estadual e municipal, em alguns casos, conforme a gente vai estudar.
Em primeiro lugar, antes de entrarmos no estudo dessas contribuições para fiscais ou especiais, que estão nos artigos 149 e 149-A da Constituição, por que essa denominação contribuições para fiscais? Porque o sujeito ativo da relação obrigacional tributária não é necessariamente a pessoa jurídica competente para instituir. O sujeito ativo, de acordo com o artigo 119 do CTN, é a pessoa jurídica competente para exigir e não para instituir. É a pessoa jurídica competente para exigir. Então, que pode não ser o fisco. Fisco é União, Estado, Distrito Federal e município. Vamos dar um exemplo. Contribuição para o CREA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. É uma contribuição do interesse de categorias profissionais ou econômicas, conforme a gente vai estudar, contribuição para fiscal ou especial. Quem as institui é a União, mas o sujeito ativo é o CREA. A pessoa jurídica competente para exigir é o CREA. Por isso, contribuição para fiscal, porque o sujeito ativo pode não ser o fisco, União, Estado, Distrito Federal e município. Pode não ser, porque existem várias contribuições chamadas para fiscais ou especiais que têm como sujeito ativo a pessoa jurídica competente para exigir, a própria pessoa jurídica competente para instituir. Não há a menor dúvida. Mas pode não ser, por isso, chamadas contribuições para fiscais ou especiais. Estas contribuições estão previstas em 2 artigos da Constituição. Artigo 149, que traz aquelas contribuições de competência da União, e o 149-A, que traz uma contribuição criada para custeio do serviço de iluminação pública, contribuição para o serviço de iluminação pública, de competência do Distrito Federal e dos municípios. Então, vamos iniciar o nosso conhecimento a respeito das contribuições para fiscais ou especiais, importantíssimas, porque dentre elas estão as contribuições para a Seguridade Social, para a qual nós vamos ter que dar uma atenção muito especial. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo sobre as contribuições para fiscais ou especiais. Artigo 149. Compete exclusivamente à União, instituir contribuições sociais, é o primeiro tipo, de intervenção no domínio econômico, que é a CID, segundo tipo, e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, chamadas contribuições corporativas. Então, 3 tipos: sociais, a CID, de intervenção no domínio econômico, e as corporativas, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto do artigo 146, inciso 3º, que exige lei complementar para estabelecer normas gerais, 150, inciso 1º, que é o princípio da legalidade, 150, inciso 3º, que traz o princípio da anterioridade, da noventena, da irretroatividade, sem prejuízo do disposto no artigo 195, parágrafo 6º, que nós vamos estudar, é o princípio da anterioridade mitigada para as contribuições para a Seguridade Social, que tem um tratamento tributário diferenciado com relação a esses princípios. Então, este é o nosso artigo 149. E a outra contribuição é do artigo 149-A, competência dos municípios e do Distrito Federal para contribuição para o serviço de iluminação pública, e é facultado, de acordo com o parágrafo único do artigo, a cobrança dessa contribuição na fatura do consumo de energia elétrica. Então, minha gente, estes 2 artigos trazem as
vamos dizer assim, os dois grupos de contribuições para fiscais ou especiais, de competência da União, sociais, de intervenção do domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas, e aquelas de competência do Distrito Federal e dos municípios, que é a contribuição para o serviço de iluminação pública. Muito bem. Nas próximas aulas nós vamos nos dedicar ao estudo dessas contribuições para fiscais ou especiais com detalhes, porque cada vez mais importantes dentro do sistema tributário nacional elas se tornam. Até lá.